A obra começa com a morte da mãe de Jorge. Com isso, ele fica muito desolado e solitário. Após alguns dias desse ocorrido, Luísa vai visitá-lo e ele começa a se sentir atraído por ela e a pede em casamento, pois afinal ele não queria mais ficar sozinho. Luísa pede para ele uma serviçal, pois não aguentaria fazer tudo naquela casa. Alguns anos se passaram e esse tempo serviu para intensificar o amor entre eles. Apesar de que a Luísa não tinha um relacionamento muito bom com a sua serviçal, Juliana, mas não queria oportunar o marido com algumas rixinhas, sabe? Tudo ia bem até que um dia Luísa vai ver o jornal e lê a notícia de que seu primo Basílio está voltando da França. Jorge fica enciumado com o entusiasmo de sua esposa, mas Luísa diz que é bobagem, afinal eles são primos. Logo depois desse ocorrido, Jorge recebe o comunicado de seu trabalho, mandando-o para uma viagem a negócios, mas fica com receio de deixar Luísa, pois ia passar um mês fora. Mas mesmo assim ele vai porque Luísa o conforta e diz que vai ficar bem. Com a partida de Jorge, ela começa a pensar nos momentos que passou com Basílio na sua adolescência, nas júrias de amor. Após alguns dias da partida de seu marido, recebe a visita dele. Sim, dele, o primo Basílio. Sem graça, o convida para entrar e começam a conversar sobre o rumo que suas vidas tinham tomado desde a última vez que se viram. E durante algumas semanas, continuaram com essa rotina de conversa, mas um certo dia, Basílio se confessara para Luísa os seus sentimentos. O desejava mais que tudo e queria tê-la em seus braços. E neste momento, arrancam um beijo. Luísa fica brava e o expulsa de sua casa. Porém, não conseguia mais não pensar nele ou naquele beijo. Então, os dois trocam cartas e combinam de se encontrar numa casinha alugada. Luísa assim se entrega totalmente a ele. Estava apaixonada por ele. Mas como tudo não é um mar de rosas, os vizinhos começaram a fofocar das saídas de Luísa recentemente. Principalmente Sebastião, melhor amigo de Jorge. Mas não faz nada, pois Luísa era considerada uma santa naquela região. Porém, Juliana, cansada de ter que aturar as ordens de Luísa, a ameaça e fala que vai contar tudo para Jorge. Afinal, era ela que jogava o lixo fora e pegara todas as cartas que tinham o nome do Basílio. A ameaçou com isso e fala que vai contar tudo para Jorge. Luísa se desespera e pede ajuda a Basílio, mas ele foge para a França novamente. Logo depois, Jorge retorna e Juliana a ameaça novamente e pede 600 mil réis para manter a boca fechada. Sem mais esperanças, Luísa vai e pede ajuda a Sebastião, que por sua vez ajuda pela consideração que tem por ela e por Jorge. Então, numa noite em que Juliana fica sozinha, pois Jorge e Luísa foram ao teatro, e Sebastião a ameaça, contando que ia contar tudo para a polícia, afinal, ela estava fazendo chantagem e ameaça contra a pobre coitada. Logo depois, Juliana entrega as cartas e falece de raiva, tendo um ataque cardíaco. Eles chegam e finalmente tudo estava bem novamente. Mas Luísa adoece de saudade de Basílio, ficando de cama. Neste momento, Jorge recebe uma carta para Luísa, vinda da França, dizendo que se arrepende de deixá-la e que a amava muito e que sentia muita falta de seu cheiro e do seu corpo. Jorge enfureceu-se e foi tratar de satisfação com Luísa. Luísa, envergonhada e triste, começa a chorar e desmaia em seguida. Ela só piora a cada dia. Então, ela também parte dessa vida. Jorge, desconsolado, se culpa pela morte da esposa e vai morar com Sebastião. Então, alguns meses depois, Basílio volta da França e vai visitá-la. O vizinho o dá a notícia de que Luísa falecera e que o marido foi morar com seu melhor amigo, Sebastião. Ele chora por alguns minutos, depois vai em um bar tomar conhaque com os amigos.